Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, meus queridos, estamos felizes por mais uma vez nos encontrarmos aqui na casa da irmã Raimundinha, a irmã Toinha. Louvado seja Deus, a irmã Toinha. Toinha, parecido. Então, irmã Toinha, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Então, meus irmãos, graças a Deus. Deus continue abençoando o senhor, meu querido irmão da nossa irmã Toinha. Deus é poderoso para fazer coisas grandes. E a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra de Deus é bem-aventurado. Portanto, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa abençoada por estar ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Meus queridos, a palavra do Senhor nos diz aqui em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, diz o seguinte: como está escrito, não há um justo sequer, nenhum, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, nesse texto em que acabamos de ler, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito do ser humano, né? A respeito do ser humano, que ele é distanciado de Deus. E muitas das vezes as pessoas, a gente conversa com alguém e a respeito da vida, e a pessoa diz: não, eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz coisas ruins, eu compro, eu pago. Glória a Deus por isto. Isto é o direito de um cidadão aqui da terra, fazer todas essas coisas: não prostituir, não matar, não roubar, comprar e pagar. Tudo isso é direito de um cidadão para viver aqui na terra. Então, para vivermos aqui nessa terra, é preciso andarmos cumprindo estas leis aqui da terra. Louvado seja Deus. Mas para isso, para entrar no céu, para morar no céu, esses requisitos aqui não é suficiente para darmos a entrada ao céu. Para entrarmos ao céu é necessário mais alguma coisa. É necessário, como disse o nosso irmão Raí, é necessário confessar os seus pecados e abandoná-lo. Louvado seja Deus. É necessário ter uma vida de compromisso com Jesus. É necessário dizer não os nossos desejos, as nossas vontades. Porque o homem, ele é cheio de desejo aqui na terra, de fazer as coisas daqui da terra. Nós temos a carne, nós temos o diabo e nós temos o mundo para nos ludibriar, para nos induzir a fazer as coisas erradas, a fazer as coisas em que Deus não se agrada. Mas nós, pela palavra de Deus, ela que nos ensina, ela que nos guia, ela que nos mostra o caminho do céu. Por mais que nós se achamos bonzinhos, comparando com os homens daqui da terra, mas a régua de Deus é bem diferente da régua dos homens. Comparando nós uns com os outros aqui, você pode até se sair bem, mas comparando com a santidade de Deus, você anda longe. Então, meu querido, diante de Deus nós andamos longe. É por isso que, por mais bonzinho que a gente se acha, é preciso andar pela palavra de Deus, porque ela vai te guiar, ela vai te mostrar as tuas falhas, ela vai te mostrar que somos faltosos e que precisamos ter um encontro de verdade com Jesus. E então o apóstolo Paulo falou que não há nenhum homem, não há ninguém que seja bom, não há nenhum. Portanto, daí dá para entender como somos distanciados de Deus. É preciso voltarmos o nosso coração para Deus, porque nós nascemos, mas com o decorrer da caminhada nós se desviamos, nós andamos pelos caminhos da humanidade, nós andamos as nossas próprias vontades e se distanciamos de Deus.
Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele se encontra nesta noite aqui, neste lugar, com a proposta de salvar a tua vida. Você que se encontra afastado de Deus, que se considera afastado de Deus, Jesus Cristo, Ele está aqui para te encontrar. Como cantou a nossa irmã Valnei, Ele ainda está procurando a ovelha que está afastada. Jesus ainda está procurando aquela ovelha que está afastada, que está distanciada. Então nesta noite Ele está te procurando, Ele está te chamando, porque Ele te ama e tem algo especial para você. Ele não quer que você se perca. Então, graças a Deus, nós que aqui estamos, uma vez chamado, uma vez que Deus tem nos convidado, nós pela sua graça e misericórdia, nós demos ouvido à voz de Deus, a voz do Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então estamos nós aqui porque somos bons? Não, não, não. Não é porque somos bons, mas bom só é um que é Deus. Louvado seja Deus. Só Deus que é bom, mas pela sua graça é que nos alcançou. A sua palavra nos diz isso, que a graça de Deus é quem tem nos alcançado. É por isso que estamos de pé nesta noite, porque o Senhor nos deu paz, o Senhor nos deu alegria, o Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu a sua paz. Aleluia. Eu costumo dizer que nós somos felizes, nós somos alegres, não porque pelas coisas que temos, porque a nossa alegria não depende de momento, não depende daquilo que temos, mas depende de Deus. É Deus que temos no nosso coração, e isso é suficiente. Isso é suficiente para alegrar, para mudar, para apaziguar, para mudar o meu coração. Então você que está com o coração acelerado, você que está com o coração angustiado, você que está com o coração triste, eu quero dizer para você nesta noite, Deus tem uma palavra para você. Ouça o que Deus está falando, e com certeza eu te afirmo que Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. Mas é preciso, amados, que demos ouvido à voz do Senhor. É preciso que deixemos Deus falar e venhamos ouvir aquilo que Deus está falando. Porque muitas das vezes Deus está falando, nós é que não demos ouvido, muitas das vezes que não damos ouvido à voz de Deus. Mas o Senhor, como Ele é um Deus de amor, Ele veio para salvar esta humanidade. Então nós vemos que é salvação. Falando de salvação aqui nessa noite, desde o início do culto. O que é salvação? Muitas das vezes a pessoa não tem muita familiaridade com esses textos, essas palavras, e às vezes nem procura pesquisar o que significa salvação. Eu quero dizer para você que no original essa palavra salvação significa livramento, chegar à meta final, proteger de danos. Louvado seja Deus. Então salvar é isso, proteger de dano. Achei tão lindo essa palavra, proteger do dano eterno. Aleluia. Proteger do dano eterno. Aleluia. Então a salvação é essa. Jesus Cristo, através da sua palavra, veio falar ao homem para te livrar da condenação eterna, da morte eterna, porque a palavra do Senhor nos diz que existe duas mortes: a morte do corpo físico e a morte eterna. Esta morte eterna é que ele está dizendo, o dano eterno, porque não tem mais jeito, não tem mais jeito morrer eternamente. Depois que está morto, acabou. Então, enquanto há vida, há esperança. Então Jesus Cristo está aqui, é a tua esperança, é a nossa esperança. Então hoje há oportunidade para tu se livrar do dano eterno, para tu se livrar da morte eterna. Então Jesus Cristo, Ele está aqui para salvar a tua vida, para continuar conosco nesta noite, fazendo coisas grandes. Aleluia, louvado seja Deus. Ou seja, para obter a salvação é preciso nascer de novo. O nosso querido irmão aí também falou a respeito de nascer de novo. Jesus ali falando com Nicodemos, um grande sábio, o chefe da sinagoga, estava ali para conversar com Jesus. E conversando com Jesus, Jesus disse para ele, no versículo João 3:3, respondeu-lhe ele,
Jesus: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Ou seja, quem não mudar de vida, quem não deixar a velha prática do mundo presente, não pode nem ver o reino de Deus. Então eu quero dizer para você, meu querido, amado irmão, amigo, que para entrar no céu é preciso mudar o pensamento, como diz lá em Romanos capítulo 12 e versículo 2. O que é que diz lá em Romanos capítulo 12 e versículo 2? Diz o seguinte: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é preciso, meu querido, há uma transformação, é preciso mudar o pensamento. Se o homem viver segundo os seus pensamentos, ele morre, mas se ele viver segundo os pensamentos de Deus, eu quero te dizer que ele tem vida, e vida eterna. Louvado seja Deus. Paulo dizendo lá, se não me falha a memória, em Colossenses: olhai, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são terrenas, porque as que são terrenas, elas são passageiras, elas passam, são efêmeras, coisas que não duram muito tempo, mas as coisas eternas, ele disse, essas são eternas, como diz a palavra, elas não passam, elas permanecem eternamente. Então Deus quer que você também permaneça, mas para que você permaneça, é preciso ter um encontro de fato com Jesus, como teve Paulo, o apóstolo Paulo, que antes de conhecer Jesus, era um perseguidor da igreja, do povo de Deus, pegava, matava, arrastava e botava na prisão. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a sua vida. Louvado seja Deus. E daí para frente, ele teve uma vida transformada pela palavra. Louvado seja Deus. A palavra transforma, a palavra faz coisas tremendas na vida da pessoa quando ele encontra-se com Jesus. Então nós também, quando antes vivíamos controlados pelos nossos desejos, pelos nossos próprios pensamentos, mas a partir do momento que encontramos Jesus, criou dentro de nós, o apóstolo Paulo diz isso, uma batalha, a carne dizendo: eu quero fazer isso, as coisas daqui da terra, eu quero beber, eu quero prostituir, quero fazer todas essas coisas. A carne diz isso, a carne quer essas coisas, mas o Espírito diz não. O Espírito é de cima, o Espírito quer subir. Louvado seja Deus. E então nós começamos essa batalha. Um quer as coisas de Deus, outro quer as coisas da terra. Mas eu quero dizer para você: busque as coisas da terra, busque as coisas que são do céu, as coisas que são de cima, as coisas onde Deus está, porque Ele tem muito a oferecer para você e para mim. Louvado seja Deus. Mas as coisas da terra, as coisas daqui, elas vão passar e elas vão se acabar, e acabou-se, e tudo não vai para existir mais nada. Mas Deus, é por isso que Jesus no Evangelho, ele fala isso. Então que o nosso tesouro tem que estar no céu, porque o ferrugem lá não vai consumir, o ladrão não vai roubar. Então é isso, devemos depositar o nosso tesouro, as nossas coisas no céu. Vamos buscar as coisas do céu, as coisas de cima, porque certamente, meu querido e amado irmão, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Você, amigo, que ouve a palavra de Deus nesta noite, Deus quer te salvar. Deus quer te salvar da morte. Deus quer te salvar do acidente. Deus quer te salvar das doenças. Deus quer te salvar de todas as coisas ruins. Deus quer te salvar. E a oportunidade está aqui. Ele está com a mão estendida, querendo mudar de fato o seu viver. Louvado seja Deus. Então, meu querido, querido irmão, estamos nessa batalha, nós estamos nessa luta, mas Deus é grande, Deus é poderoso para fazer, aleluia, o melhor, para fazer coisas grandes na nossa vida, graças a Deus. Então, todo ser está contaminado, todo ser humano está contaminado. Por quê? Pelo que o ser humano está contaminado, como diz a palavra? Pelo pecado. O pecado contaminou o homem. O pecado transformou
transformou o homem, mudou o homem. É por isso, meu querido, que o mundo é cheio de coisas ruins. O mundo é cheio de tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque o pecado veio e mudou a situação das coisas. A partir do momento que Adão e Eva pecaram no Éden, daí veio, se alastrou esse mal chamado pecado. E para que esse mal chamado pecado venha dar baixa na sua vida, venha fugir da sua vida, ou pelo menos interromper, é preciso Jesus entrar no negócio. Se Jesus não entrar no negócio, as coisas continuam de mal a pior. Mas quando Jesus entra, o pecado aí muda a situação, porque tem um controle. Tem um controle. A gente não para de pecar, a gente continua pecando, mas não é na prática, como as pessoas que não têm, vivem na prática contínua do pecado. Nós pecamos, mas quando pecamos, temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, que nos adverte. E aí, imediatamente, nós corrigimos nosso pecado, pedimos perdão e Deus nos perdoa. E Jesus está dentro de nós, o Espírito de Deus está dentro de nós para essa situação. Para nós termos a mente sensível, temos a voz do Espírito falando dentro da gente aquilo que fizemos de errado. Então é isso que Deus, através do Santo Espírito, vem fazer, mudar a minha vida, mudar as nossas vidas, mudar a vida de todos aqueles que de fato querem abandonar o pecado. Louvado seja Deus. Então, quem merece ser salvo neste mundo? Quem merece ser salvo? É uma reflexão que eu faço para você. Quem merece? Você pode até dizer: ah, meu amigo, mas eu sou uma pessoa boa. Já até falei no início, eu sou bonzinho. Eu acho que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele pode me salvar porque eu sou uma pessoa boa. Mas eu quero dizer para você, Jesus falando para o jovem rico, e ele chegou e disse: bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Aleluia. Então daí você já tem a ideia que nós não somos bons, que nós não somos bonzinhos, que nós somos pecadores. E como pecador, aquilo que merecemos é a morte. Infelizmente, o que merecemos é a morte. Meu irmão Nivaldo, como você diz isso? É a Bíblia quem diz, não sou eu. O pecador, ele é digno de morte. Então todos nós somos pecadores. A diferença do pecador remido pelo sangue de Jesus e o pecador que ainda não é. A diferença, o que é remido pelo sangue de Jesus, ele tem um Espírito, e o Espírito vai dizer quando vai dizer para ele, quando ele deve dizer não e quando ele deve dizer sim. Já o outro não tem essa experiência, não tem esse controle e faz o que o seu coração pecaminoso diz. Então ele continua caminhando no caminho da morte. É triste. Mas eu quero dizer, ou seja, ninguém merece a salvação. Como disse, nós merecemos é a morte. Então Romanos 3,12 diz isso: todos desviaram e todos tornaram-se inúteis, ninguém faz o bem, nenhum só sequer. Quem necessita ser salvo? Outra pergunta, outra indagação: quem necessita? A primeira foi: quem merece? Ninguém merece. E quem... Verdade, irmão Valdeir? Diz assim: mas isso não é nadinha, nada a ver, né? Então é porque não tem o Espírito de Deus dentro da vida. Quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, você vai ser sensível. Qualquer coisinha você vai dizer: não, isso eu não posso. Eu não posso. Embora a carne diz: não, a carne vai dizer: não, pode, essa coisinha. Não faça. Você está lá dentro, você está ouvindo a vozinha. Você não pode fazer, porque isso desagrada a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, todos necessitam da salvação de Deus. Louvado seja Deus. Então, por quê? Todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Não alcançaram o padrão que Deus queria que alcançassem. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos ser salvos. Devemos ser salvos de quê? Do poder do pecado, da maldição da lei, do poder de Satanás. Então, meus queridos, muitas coisas que
que devemos ser salvos do poder do pecado, né? Então nós vemos aquele dizendo, está lá em Romanos 6,18, estão livres livre da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça de Deus. Louvado seja Deus. Então, o pecado, nós vemos que o pecado, a gente já falou aqui, desde o início do culto, que o pecado mata, o pecado destrói, o pecado, ele arrasa, ele acaba. Isso é real. A gente vê isso acontecendo no meio da sociedade que estamos vivendo. Vê quando as pessoas, elas se deparam para caminhos tortuosos, muitas pessoas que a gente se vê seguindo caminhos errados, a gente vê logo, diz, eita, a vida desse aí vai ser curta. Por quê? Porque entrou num caminho sem volta, num caminho terrível. Então, a vida é curta. A gente, infelizmente, o pecado mata, o pecado arrasa, o pecado destrói. Mas Jesus, ele veio para mudar essa situação da humanidade. A maldição da lei, mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela a lei, tomada sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois a Escritura diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo se fez maldito para salvar a mim e para salvar você. A palavra do Senhor nos diz isso. Então, aquele que morria, na época que Jesus Cristo veio, aquele que morria pendurado na cruz, era um maldito, era amaldiçoado. Então, Jesus se fez maldito. Para quê? Para salvar a mim, para salvar você. Para que você não tivesse a morte como o fim. Para que você não chegasse na eternidade do outro lado da vida sem Deus. Então Jesus Cristo veio com esse livramento de livrar da morte eterna. Aleluia. Então Jesus Cristo veio como este meio do poder de Satanás. Então sabemos que o diabo, ele é aquele que faz tudo que é ruim para abrir os olhos deles, a fim de que se volte das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados. Louvado seja Deus. A herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Paulo dá o seu testemunho perante o rei Agripa. Então, da ira vindoura. Então nós vemos Paulo aqui falando a respeito de dando o seu discurso a respeito do rei, onde ele estava sendo sentenciado para a morte, sendo acusado, e Paulo estava lá se defendendo diante do rei. Lá ele estava falando a respeito daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Porque o pessoal estava acusando Paulo de ser uma pessoa ruim, de uma pessoa que estava pervertendo a lei do judeu. E Paulo começou a levar ele perante o rei Agripa. E estava lá Paulo falando a respeito da sua fé, a respeito de como ele encontrou com Jesus. Paulo estava dando essa informação ao rei. E quando Paulo todo empolgado a respeito do encontro que ele teve com Jesus, e falando, e Festo falou, disse assim, Paulo, as muitas letras te deixou me perturbado. Disse, não, negativo, eu estou bem, eu estou lúcido, eu sei o que estou falando. E continuou o seu discurso, e lá em 1 Tessalonicenses 1:10 também comenta como você espera do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, que nos livrará da ira que está para vir. Aleluia. Então Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos, Paulo também falando, ele nos livrará da morte eterna. E então, concluindo a respeito do testemunho de Paulo diante do rei Agripa, quando ele estava quase concluindo, Agripa interrompeu e disse, Paulo, por pouco tu ia me convencendo, por pouco tu ia me convencendo dessa tua palavra. Paulo disse, assim, embora se o Senhor tivesse te convencido, não eu, mas a palavra que estou falando, que estou comentando aqui a respeito do meu Deus, tivesse te convencendo.
quem nos salvará? O Filho de Deus e seu sangue. Então, Jesus Cristo é aquele que veio para nos salvar. Nós já estamos falando de salvação, que é salvação, né? E agora, quem nos salvará? Louvado seja Deus. Ele diz aqui, com o seu próprio sangue, e não com sangue de bode e bezerro, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu a redenção eterna. Louvado seja Deus. Quem nos ajudará a salvação? A palavra de Deus. João 1,12. Mas todo aquele que crê nele e aceitar, ele deu o direito de ser filho de Deus. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus, ela nos ajuda. Ela nos ajuda na salvação. Jesus Cristo nos ajuda. Louvado seja Deus. Prosseguindo. O próprio Cristo, dele somos nascidos. 1 João 2,29. O Espírito Santo. João 3,6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Louvado seja Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é quem vai fazer o elo de ligação com você com Deus. Aleluia. Então, porque quando o homem aceita Jesus, ele recebe dentro dele o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele momento, você vai ter ele dentro de você para guiar a sua vida, para levar você, tirar você das enrascadas, tirar você dos problemas, lhe mostrar o caminho do céu, lhe mostrar a verdadeira estrada para o céu. Então é Jesus Cristo, através do Espírito Santo que está dentro de nós. Então nesta noite, quer esta companhia do Santo Espírito de Deus, para ele poder te guiar dos maus deste mundo, de todos os embates desta vida. Jesus Cristo, ele disse, eu vou para o meu Pai, mas quando eu for, eu enviarei outro igual a mim, o Espírito Santo de Deus, que vai ficar com vocês em todos os locais. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele era limitado pela matéria. Mas o Espírito Santo de Deus, e esse sim, ia estar com todos, em todos os locais, em todos os momentos. Ele estava, porque ele era Espírito, ele é Espírito. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo de Deus veio para ficar conosco, para nos fortalecer, nos orientar, nos ajudar, nos livrar de todo aquilo que tem de mal neste mundo. Então, meu querido, eu quero dizer para você que o Espírito Santo está aqui conosco, e ele quer falar para você. Ele é quem te convence. Não sou eu que estou aqui falando a respeito da salvação de Deus, que vou poder convencer você, mas eu quero dizer para você que vai poder lhe convencer é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem é essa tarefa, é dele. Eu prego e ele é quem faz a obra no coração daqueles que estão ouvindo. Ele é quem convence, ele é quem vai trabalhar no seu ouvido e vai dizer, rapaz, é preciso, é você homem, é você mulher, é você jovem, é você criança, você precisa fazer uma reflexão na sua vida. Como está a sua vida? Aleluia. Como está você diante de Deus? Se a vida acabasse hoje, como seria o seu encontro na eternidade? Seria com Deus ou não? Então ele vai fazer esses questionamentos para você, e aí você vai pensar na sua vida o que você fez, o que você deixou de fazer e o que você precisa fazer para melhorar. Então ele vai dizer para você que você precisa melhorar, e muito. Louvado seja Deus, que por mais que a gente faça alguma coisa, a palavra do Senhor nos diz que por mais que a gente faça tudo que a Bíblia diz, ainda somos considerados servo inútil. Ou seja, é pela graça que somos salvos, é pela misericórdia de Deus que somos salvos, mas é preciso fazer também a nossa parte. Aí nós vimos que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, lá com 4 dias de morto, estava lá na sepultura, e chegou Jesus com a multidão naquele local, e estava ali fechado, e a irmã de Lázaro disse, Senhor, mas já está de 4 dias, ele já está cheirando mal. E Jesus disse, calma Marta, tu crê, verás a glória de Deus.
Louvado seja. Se tu crê, verás a glória de Deus. É necessário que a pessoa tenha fé. É necessário crer na palavra, porque ela modifica, ela transforma, ela santifica, ela faz coisas tremendas na vida do ser humano. E louvado seja Deus. E Jesus Cristo chegou naquele local e disse: tirai a pedra. Jesus Cristo tinha poder para dizer: pedra, sai, e ela saía, com certeza, porque Ele é Deus, tem todo o poder. Mas aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz, porque é a obrigação do homem fazer. Aquilo que o homem pode fazer, ele tem que fazer. Aquilo que é para mim fazer, eu tenho que fazer. A minha decisão diante de Deus, sou eu que tenho que decidir se eu quero Deus ou se eu não quero Deus. E então Jesus disse: tirai a pedra. E os homens tiraram a pedra. E agora estava Lázaro lá dentro da cova. Agora eles não podiam fazer alguma coisa para dar vida a Lázaro? Não podia mais fazer nada. E Jesus orou e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu todo enrolado nas ataduras. Aleluia. Então Jesus veio fazer coisas grandes nas nossas vidas. E porque quando nós estamos no pecado, estamos mortos, estamos enlaçados igual Lázaro, estamos enrolados, estamos enroscados. Mas precisamos de Jesus para nos desenrolar, para nos dar a vida, para nos dar o direito de viver e andar. Louvado seja, glorificar a Deus. Então Lázaro estava morto, lá 4 dias enrolado, a situação estava complicada, difícil, Lázaro. Mas quando Jesus chegou ali, encontrou com ele, aquilo ali não foi problema para Deus, não foi problema. Então eu quero dizer para você que o maior problema que você acha na sua vida, eu quero dizer, para Deus não é. Aquilo que você acha difícil, para Deus não é. Então creia na palavra, porque não é minha, a palavra é de Deus. Eu estou pregando, mas a palavra é de Deus. Jesus, ele se responsabiliza pela sua palavra. Louvado seja Deus. Creia na palavra, que a palavra te liberta, que a palavra te salva, a palavra te purifica, muda o teu rumo. A palavra faz coisas grandes na sua vida, como ela fez na minha e fez na vida de todos aqueles que deram ouvido à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Pois, meus queridos e amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo momento, a oportunidade que tem nos dado aqui neste lugar, nesta rua, nesta comunidade, de estar falando das maravilhas de Deus. Jesus tem coisas grandes para você. Jesus tem coisas grandes para você. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Jesus tem algo grande para você. Jesus quer fazer coisas tremendas na tua vida. Basta você crer, basta você dar crédito à palavra de Deus, não a minha palavra, porque a minha palavra ela não tem poder, mas a palavra de Deus tem poder para te salvar, para fazer coisas grandes, aquilo que você nem imagina. Deus pode fazer por você. Que Deus em Cristo nessa noite te ajude. Que Deus em Cristo nessa noite nos ajude e nos dê da sua graça. Que Deus possa fazer coisas grandes. Eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.